Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Hipnose Nua e Crua. Hoje a gente vai falar sobre... Hoje a gente vai falar sobre controle mental. Será que é possível a gente controlar a mente de alguém com hipnose? Será que justifica o medo das pessoas de terem medo de que alguém controle a mente delas utilizando a hipnose? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Marcela Brunhara. E eu sou Flávio Grzybowski. E vamos lá. E aí, você tem medo? Você tem esse medo? Que é bem comum de... Eu vou perder o controle hipnose, vão controlar minha mente, vão entrar na minha mente, eu vou fazer coisas que eu não quero. E aí, você tem esse medo? Você tem esse receio? Você conhece alguém que tenha? Ou você já teve em algum momento? O que geralmente justifica esse medo das pessoas acharem que alguém vai controlar a mente delas em hipnose é a forma como a hipnose foi popularizada nas últimas dezenas de anos aí, tá bom? Porque existe uma popularização da hipnose, isso é um fato que hoje em 2020 é muito evidente, hoje todo mundo já meio que ouviu falar sobre hipnose e muita gente tem buscado a hipnose como uma alternativa, uma ferramenta de transformação que sim dá resultado, a gente sabe que dá resultado porque a gente trabalha com isso. Porém, alguns anos antes, as pessoas tinham muito receio da hipnose e isso acontece pela forma como a hipnose foi apresentada para as pessoas. Tá? Então, assim, vamos recorrer um pouquinho na questão histórica da coisa para a gente entender a relação entre hipnose e controle mental. Tá? Era muito comum antigamente, ainda é comum hoje, só que claro, com alguns detalhes diferentes. Era muito comum shows de hipnose, só que o show de hipnose ele não visava muito uma questão de uma autopercepção do processo de hipnose para fazer bem. Hoje os shows de hipnose, a gente conhece shows de hipnose fantásticos. Nossa. O pessoal do Magicamente de São Paulo faz um show de hipnose maravilhoso. Inclusive, se você é de São Paulo ou tá em São Paulo, fica de olho aí se tá tendo show do Magicamente, que a gente aconselha pra caramba. O pessoal, nossos grandes amigos, a Tia, o Sani, o Du. E vai lá que vale muito a pena. E se você quiser participar do show também, a gente aconselha. Eu já participei, já fui pro palco. É muito legal. Só que antigamente não era assim. A hipnose ela era meio que demonstrada como uma coisa que era para gerar impacto. Porém, da mesma maneira que gerava impacto, gerava medo nas pessoas. Né? Então a gente via situações de hipnose como, por exemplo, pessoas atravessando agulhas nas pessoas e a pessoa não sentindo dor. Ou pessoas que ficavam na mesma posição durante horas e horas e horas do show e não sabiam o que estava acontecendo, ficavam lá num estado completamente alterado, ali num canto assim, às vezes em posições completamente desconfortáveis, porém num estado em que a pessoa ficava assim por horas e horas e horas. Mas só deixa eu fazer uma interrupção. Sim, claro. Uma interrupção, como diria o Érico, didática. Mas isso ainda acontece e hoje em dia a gente sabe que isso não tem nada de ruim. Então... Sim, não é nada de ruim, mas o que eu digo é o seguinte, para a pessoa que está sendo hipnotizada, não é algo que vai gerar algo ruim. Porém, para as pessoas que estão assistindo aquilo sem a explicação correta, sim, entendi. Gera muito mais medo do que impacto. E isso é uma coisa muito ruim, né? Porque ao invés de aproximar as pessoas da hipnose, afasta as pessoas da hipnose. Isso é uma coisa muito ruim, porque o que a gente quer é que as pessoas se aproximem da hipnose. Não fiquem longe, né? Sim. Então, o ponto número 1, assim, o ponto-chave, e a gente vai destrinchar esse ponto-chave agora, é o seguinte. Ninguém controla a mente de ninguém fora da hipnose e nem em hipnose. Não existe um controle mental. E eu vou encostar a cortina porque tem sol na minha cara. Abre essa aqui, ó. Eu vou abrir ali porque tem solzinho, pô, tá bonito, tá lindo a imagem. Só que pra luz, pra live que não fica legal. A gente tá de frente pra janela e exatamente aqui é bem onde o sol se põe. Então, nossa, vista linda, mas... Não, você fechou errado. Não, fecha certo. Não, você fechou errado. Não, fecha certo. Você fechou errado, quer postar quanto? DR meio da live. É o do meio, você fechou errado. Não, amor, tá certo. Olha pra trás, ó.
Olha lá pra trás. Mas Os dois estão vindo só na cara. Ah. Agora tá resolvido. Então você tinha fechado também o errado. Agora tá resolvido. Então, pessoal, voltando, né? Ninguém é controlado em hipnose. Então, se você que está vendo esse vídeo acha que é possível ser controlado em hipnose, pode ficar tranquilo, sossegado, calmo, que isso não acontece e ninguém tem esse poder. Na verdade, tem uma única pessoa que tem esse poder. Você mesmo. Só você pode controlar. Só. E todo o controle, 100% do controle, em 100% do tempo, é teu. Isso é de extrema importância quando a gente está pensando em hipnose, porque a gente fala nos vídeos aqui do Casal Hipnose, a gente sempre deixa claro o nosso pensamento, a nossa ideia sobre hipnose. E a hipnose é uma das ferramentas de transformação mais maravilhosas que a gente conhece. É uma ferramenta de terapia, é uma abordagem que a gente pode transformar a vida das pessoas. A pessoa pode transformar a vida dela própria utilizando a hipnose. Porém, o que afasta às vezes a pessoa de ter um resultado maravilhoso é o medo. E o medo de que alguém controle a mente dela afasta. Porque uma coisa que a gente precisa muito na hipnose é que você realmente se engaje. E uma das principais coisas que precisa acontecer para que você se engaje ao processo é que você confie na pessoa que está te hipnotizando. É claro, existe a auto-hipnose. Na verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. Mas eu estou dizendo no caso quando alguém está te hipnotizando, seja presencialmente ou seja no áudio de auto-hipnose guiada, seja, digamos, aqui na live. Então, você precisa confiar. E para você confiar, muitas vezes a pessoa, não, peraí, eu não vou fazer esse exercício, não vou, eu quero, mas eu sou resistente. Não é que você é resistente. Tem alguma coisinha ali que tá fazendo, que tá te segurando. Talvez seja essa falta de confiança, que não é, provavelmente você pode pensar assim, poxa, mas eu confio na pessoa. Sim, ok, confiar na pessoa é uma coisa. O confiar no sentido de não ter medo, principalmente nessa questão de, mas vai controlar minha mente, para se engajar de forma ativa, porque quem permite que o processo aconteça e quem faz com que as sugestões sejam aceitas ou não é você. Lembra, o controle de tudo é você. É você que tem. Então, muitas vezes, o que acontece? Digamos, um amigo vai fazer hipnose com outro amigo. Essas duas pessoas, uma confia na outra. Mas, às vezes, a hipnose não acontece, por quê? Porque a pessoa que está sendo hipnotizada acha, ele é meu amigo, ele vai controlar a minha mente e ele vai começar a me dar sugestão vexatória, vai começar a falar alguma coisa que eu vou passar vergonha aqui. Só que, tendo esse conhecimento que o controle é completamente teu, você simplesmente se permite, se engaja. Não importa quem seja a pessoa que está te hipnotizando, você tem o controle. Se a pessoa fala, fecha os olhos e relaxe, e você quiser simplesmente abrir os olhos, você abre. Se a pessoa diz, agora você vai ficar colado na cadeira, você fala, que idiota, não quero. Ou então simplesmente não faz sentido pra você. Controle é teu. Então, exatamente o que nem o Flávio falou, é algo tão maravilhoso, mas impede as pessoas, às vezes, de se permitirem experimentar a hipnose por causa disso, por acharem, mesmo que de forma subconsciente, às vezes não tá no nosso radar, tá no nosso ponto cego, a gente não percebe isso. Mas a gente tem aquela pontinha de, mas eu vou perder o controle, eu vou fazer o que eu não quero, a pessoa vai me dar uma sugestão e eu vou imitar uma galinha. Não, se a pessoa falar, e agora você é uma galinha, você simplesmente abre o olho, sugestão não sei. É engraçado que essa referência que a Marcela deu agora, por exemplo, foi um exemplo, só que é uma referência que as pessoas têm, muito poderosa, né? Pessoal, eu tenho medo que você me transforme numa galinha e eu fique imitando uma galinha, tá? Essa referência, ela não foi tirada, assim, de um exemplo. Isso é demonstrado em vídeos, na mídia, tudo mais,
às vezes, fenômenos de hipnose, exercícios de hipnose, até mesmo brincadeiras. Só que, às vezes, essas brincadeiras, quando mal explicadas, ou mal interpretadas, ou mal entendidas, elas se tornam mais um bloqueio ao processo de hipnose do que uma experiência positiva que vai atrair a pessoa para aquilo. Que nem o exemplo, né? É o exemplo da galinha e o exemplo de comer cebola achando que é maçã. Quem que geralmente fazia isso na televisão? O Fábio Puentes. Fábio Puentes é um excelente hipnólogo, Só que na época em que a gente era criança, assistia na televisão ele fazendo isso, a gente não entendia o que estava acontecendo. A gente não sabia. E outra, a gente não sabia que antes de entrar no palco e fazer aquilo, tem todo um preparo que acontece antes daquilo. Então não é simplesmente estrala o olho, fala algumas coisas e a pessoa faz aquilo. Estala o dedo. Você falou estalou. O olho. Estala o dedo, fecha os olhos, a pessoa simplesmente faz aquilo quando abre os olhos. Não, tem todo um preparo. E, por exemplo, beleza, eu posso dar uma sugestão e a pessoa imitar uma galinha, mas se ela quiser, e juro, tem gente que às vezes fala, me faz imitar uma galinha. Isso é uma opinião minha, não vou nem incluir o Flávio nisso. Eu, Marcela, não sou muito fã desse tipo de sugestão. Por quê? Porque eu não gostaria que fizessem comigo. Eu dou sugestões que eu penso na questão principalmente assim. Isso vai ser bom para a pessoa que está sendo hipnotizada? Porque quando você faz algo de entretenimento, por exemplo, você está na rua, você está no parque, você está em algum lugar e tem outras pessoas vendo aquilo, porque hipnose é algo que chama atenção. Para mim, o astro daquele momento é a pessoa que está sendo hipnotizada e ponto. Não sou eu mostrando que sei fazer, não é para as outras pessoas que estão em volta darem risada, é para a pessoa que está sendo hipnotizada se sentir melhor do que ela estava se sentindo antes. Depois da hipnose, ela se sentir melhor. Então, ela tem que se divertir, ela tem que se sentir bem, ela tem que gostar daquela sugestão que foi dada. Então, geralmente eu dou sugestões que são mais amplas, digamos, se eu não conheço a pessoa, eu dou uma sugestão que eu sei que aquilo não vai ser alguma coisa ruim, alguma coisa vexatória, alguma coisa que vai fazer ela se sentir bem. E aí, se eu conheço um pouco mais a pessoa, eu vou entrando no mundo dela, e às vezes ela vira pra mim e fala assim, e aquela história da galinha é verdade? Faz comigo, eu quero sentir, eu quero ver qual é. Por quê? Porque às vezes é uma pessoa que tá entre amigos, ela tá num ambiente descontraído, ou ela é mais extrovertida, pra ela aquilo não é vexatório. Diferente pra outras pessoas. Ou então, uma pessoa que gosta de cebola. E aí ela fala assim, me faz comer essa cebola achando que é maçã. Da mesma maneira, a cebola achando que é maçã, a gente pode usar pra qualquer coisa. Eu posso tomar essa água sentindo gosto de coca. E a Marcela já fez isso comigo. Já fez hipnose comigo já. Então, aquilo é real. Só que tem toda uma explicação por trás. E não é, por exemplo, o Fábio Puentes que estava controlando a mente da pessoa e fazendo ela imitar uma galinha e fazendo ela passar vergonha no palco. Não! A pessoa sabia o que estava fazendo. Sim, ela estava em hipnose, ela sabia o que estava fazendo, ela sabe o que está acontecendo e tem um total controle. A hipnose, ela é uma coisa que precisa de uma permissão da pessoa que está sendo hipnotizada. Sem essa permissão interna, o fenômeno da hipnose não acontece, tá? Tem uma coisa que eu acho bem importante, isso aí entra mais no contexto de terapia. As pessoas, elas têm medo que o hipnólogo, o hipnoterapeuta, entre na cabeça delas e controle a mente delas. É um medo comum. Porém, sabe o que a grande maioria das pessoas quer no processo de terapia? Que o hipnoterapeuta, que o hipnólogo faça exatamente isso. Entre na cabeça dela, controle a cabeça dela, tire tudo lá de dentro que não presta e estale o dedo, fazendo com que tudo seja lindo, maravilhoso e perfeito. É o que as pessoas às vezes querem no processo de terapia. Então, é uma ironia isso, né? A pessoa tem medo do controle mental, porém ela quer que isso aconteça. Ela quer ser controlada para que o problema seja resolvido. Isso mostra que às vezes a pessoa não está comprometida com o processo de transformação. Ela quer terceirizar a responsabilidade.
Ela quer, e por mais, e a gente já percebeu isso várias vezes atendendo na clínica, que por mais que a gente explique, por mais que fale, por mais que destrinche, e a gente passa muito tempo explicando isso pra pessoa, a pessoa realmente quer isso. E às vezes não é de forma consciente, é de forma subconsciente. É daquela maneira, vou sentar aqui, tô engajado, beleza? E é por isso que eu falo engajado ativamente. Porque se eu falo pra você imaginar uma escada, digamos, você simplesmente fecha os olhos e aí eu vou falando e você tá ali de olhos fechados. Você tá de olhos fechados não significa que você tá engajado ativamente. Eu falo imagina uma escada, você imagina uma escada. Eu falo uma coisa X, você imagina aquela coisa X ou faz aquela coisa X. Então isso é estar engajado ativamente. Então a pessoa terceiriza essa responsabilidade. E aí fecha os olhos e fica ali. Vai, fala tuas palavrinhas mágicas e a gente já chegou a ouvir. E tem como você depois me dar uma sugestão pra eu esquecer e simplesmente abrir os olhos e agora viver a minha vida sem aqueles problemas e sem lembrar daqueles problemas que aconteceram antes? Não. E que bom que isso não acontece. Porque da mesma forma que, sim, em vários momentos seria maravilhoso para a terapia se isso fosse possível, seria extremamente perigoso para você, para mim, para o Flávio, para qualquer pessoa que vai simplesmente se permitir ser hipnotizado. Porque imagina, se a pessoa te dá uma sugestão de amnésia, ela controla a tua mente e aí simplesmente diz, e agora você esquece tudo que eu falei, beleza, para um trauma, digamos, e agora você nunca passou por aqueles problemas e agora a sua vida é maravilhosamente bem, lá. Ótimo. Só que ao mesmo tempo, é extremamente perigoso. Em como eu sempre digo, não só na hipnose, em todas as áreas, tem profissional que tem índole boa, tem profissional que tem a índole não tão boa assim. Então, o nosso mecanismo de proteção, nosso mecanismo de autopreservação, que faz parte do nosso subconsciente, segura. Em outro vídeo a gente vai destrinchar essa questão da mente consciente, subconsciente, inconsciente. Psicólogos, não fiquem bravos comigo quando eu falo subconsciente, por favor. É só um modelo teórico, só uma forma mais simples que a gente utiliza um modelo teórico para explicar, mas a gente vai explicar num outro vídeo essa questão. Mas a nossa autopreservação tá ali, é o nosso mecanismo de defesa que vem desde a nossa evolução. Que bom que a gente tem isso, porque se não fosse isso, quanta coisa ruim aconteceria com a gente. Cara, imagina só se as pessoas tivessem o poder de controlar as outras. E só completando, e aí então o que eu falo, eu não quero me aprofundar nessa questão da terapia, até porque não é o nosso objetivo aqui, mas a pessoa que procura, e se você, por exemplo, vai procurar um hipnoterapeuta, vai procurar uma terapia com hipnose, independente, saiba da sua responsabilidade diante do processo de mudança. Porque ninguém pode mudar você. Só você pode permitir que a mudança aconteça. E se você não permitir isso, a mudança não vai acontecer. Entendido? Então, pessoal, imagina só que louco que seria se as pessoas pudessem controlar a mente das outras, tá? Isso é uma... Eu acho que quando a pessoa não conhece hipnose e alguém fala pra ela sobre hipnose, parece que liga uma chave na cabeça da pessoa, que a pessoa, ela entra num mundo obscuro em que a pessoa esquece da nossa real capacidade como ser humano, tá? Não tem como uma pessoa controlar alguém. Existem possibilidades de você persuadir alguém. Por exemplo, num processo de venda, num processo de marketing, tipo, a gente pode ser persuadido a algo. Só que para isso existem técnicas e tudo mais. Mas é uma persuasão, é diferente de um controle. Tá? E eu já entraria na questão assim de... porque muita gente correlaciona, né, persuasão com manipulação, logo é uma coisa ruim. Não é ruim. Não, porque você pode utilizar de uma forma benéfica. Assim, se você utilizar com integridade, com caráter, com índole, é muito bom você utilizar isso. Mas se
você tendo esse conhecimento, e aí de repente você percebe que a pessoa está utilizando sem a integridade, você, pera lá, eu tenho controle. E nisso, você já sai daquela persuasão ruim pra você. Como, vou dar um exemplo, sei lá, você vai numa loja e aí o vendedor olha e fala assim, nossa, essa roupa ficou maravilhosa em você, quando você sabe que a roupa ficou uma bosta. Nossa, que roupa linda, começa a falar um monte de coisa. Se você tá engajado ali, você daqui a pouco comprou a roupa, você chega em casa e fala assim, por que eu comprei essa roupa? Ficou horrível, caiu horrível, paguei caro pra caramba. Mas, assim, a pessoa foi tão sedutora e persuasiva naquilo que você entrou naquilo. E beleza, às vezes a pessoa, não vou dizer que foi mau caráter do vendedor. Cada um de uma maneira. Mas se você tá presente para aquele momento, se você tá presente para aquela situação, você consegue, beleza, ele tá dizendo que tá ótimo, às vezes realmente a pessoa tá achando que tá ótima, mas você olha no espelho e você fala assim, não, mas eu não gostei, não quero, pronto. Sabe, a gente tem que levar isso em consideração sempre, né, porque quando a gente tá falando de controle de mentes, tá, a gente tá entrando num contexto assim que realmente foge da realidade, né, por exemplo, imagina só você controlar a mente de uma pessoa para ela ir simplesmente fazer algo que é contra a vontade dela, que é também um mito super comum da hipnose, as pessoas acharem que elas vão fazer algo que elas não queiram, né? Mas isso é para um próximo vídeo, tá? Mas, de qualquer forma, quando a pessoa ela vai lá e faz algo porque está sendo controlada, isso é um grande absurdo, porque não existe um controle, tá? E a hipnose não dá esse poder à pessoa. Tá? Não é isso que a hipnose faz. Um exemplo que eu gosto muito de dar é aquele exemplo que o Mihaly, a gente aprendeu com o Mihaly, que é um grande nome da hipnose, ele é polonês, e um grande amigo nosso, que saudade dele. Ele fala assim, com a hipnose, você não perde o controle. Pelo contrário, você ganha o controle. Por quê? E aí, esse exemplo que, depois que eu ouvi, eu comecei a replicar várias vezes. Tenta agora, 30 segundos, contado aqui, tenta esquecer o teu nome, se esforça. Não vou dar sugestão nenhuma, não vou te hipnotizar, você não tá hipnotizado. Tenta esquecer teu nome. Você consegue esquecer teu nome? Se esforça. Acho que não precisa chegar nem a 30 segundos. Lembra? Nossa. E aí? Responde pra gente. Você conseguiu esquecer teu nome? Provavelmente não. A não ser que você seja uma pessoa tão engajada que você sabe utilizar a hipnose e você... Enfim, mas a gente não tá entrando nesse mérito. A gente tá entrando na questão de você não está hipnotizado e você não esqueceu teu nome. O que isso significa? Que você não tem o controle. Porque se você tivesse o controle, você pensaria, eu quero esquecer meu nome, eu vou esquecer meu nome, e você esqueceria o seu nome. Então, sem hipnose, com o perdão da palavra, você não tem controle de porra nenhuma. Mas eu tenho controle, eu sei quando eu vou fazer tal coisa ou tal coisa. Isso é um controle consciente. Só que se alguém dá uma cutucadinha numa ferida, se alguém dispara algum gatilho teu, daqui a pouco você sai do controle, você briga, você fica nervoso, você fica ansioso. E aí, você tem o controle de conseguir? Não, pera, você não tem o controle sem hipnose. Mas com a hipnose, você consegue esquecer o teu nome. Porque você quer. Então, estando hipnotizado, seja se a gente agora te guiar para você esquecer o teu nome, ou se você aprender a auto-hipnose e utilizar com a auto-hipnose, e esquecer o nome é só um exemplo que eu tô dando agora. Você consegue, ou seja, com a hipnose, você tem o controle. E o controle, imagina, se para uma coisa simples como essa, e teoricamente tão supérflua, pra que eu vou esquecer meu nome? Mas agora transforma isso para outra coisa. Transforma isso para, eu preciso estudar uma matéria X, mas eu fico procrastinando, eu fico me enrolando, e tudo parece mais interessante quando eu vou estudar essa matéria.
Pera, eu tenho o controle. Você entra em auto-hipnose, se dá sugestões e aí você assume o controle para foco, concentração, motivação, para algo que você teoricamente sempre considerou difícil, talvez você sempre tentou aprender e nunca conseguiu, sempre ficou repetindo para você, isso é difícil, eu não consigo, não consigo, não consigo. Você reprograma atualmente e você utiliza esse controle que você tem pra, peraí, será que realmente é difícil? Ou será que eu tô vendo de uma maneira X, mas agora que eu sei que eu tenho o controle, eu posso ver de outra maneira, com outros olhos e me permitir aprender aquilo? E agora com foco, concentração, motivação, dedicação, determinação, ir lá e fazer com o controle que você tem. E quando você percebe, peraí, eu tô cansado, eu vou dar uma olhada aqui no meu celular, sei lá. Aí nisso passaram horas. Não, Marcela, pare de procrastinar, volta, faz isso. Você tem o controle. Você consegue. Com hipnose, o controle é teu. Ou seja, se a gente tem dificuldade em ter controle sobre nós mesmos, como é que a gente vai controlar outra pessoa? É interessante isso, né? Porque isso que a Marcela falou é de extrema importância, sabe? Eu acho que é um valor enorme, assim, que a gente precisa colocar no nosso dia a dia como ser humano, nas nossas práticas diárias, na nossa busca por excelência, né? Dentro do que a gente faz, né? Então, uma coisa que eu acho que eu vou repetir em todas as lives, em todos os vídeos, e esse vídeo é mais um, a hipnose é um baita de um convite. É um convite para você realmente entender como a tua mente funciona, entender como são os processos em que a gente se coloca no nosso dia a dia e a gente realmente aprender a nós mesmos controlarmos a nossa mente. Porque a única, que nem a Marcela falou no início do vídeo, a única pessoa que pode controlar a tua mente é você mesmo. É a única pessoa que pode controlar a tua mente. É você mesmo. Não tem um terceiro que te controla. Sabe? Você tem uma autonomia de pensamento. Ninguém entra na tua cabeça e manda você pensar e executar um pensamento ou uma imaginação. Às vezes as imaginações, elas simplesmente acontecem. Isso é uma coisa natural do ser humano. Às vezes você não quer pensar em algo, você pensa. Por exemplo, não pense no elefante rosa. Você pensa no elefante rosa, é óbvio, né? Porque a nossa mente, ela tem uma programação automática de pensamentos e imaginações. E aquela questão do não, né? Muita gente fala assim, como que é? A nossa mente não sabe interpretar, antes de interpretar um não. Não. Essa explicação é teoricamente correta. Mas como que geralmente falam? Que a gente não sabe interpretar um não. Mais ou menos isso, você já deve ter ouvido isso. Então se eu falar, né, esse caso, digamos, não pense num elefante rosa. Atualmente bloqueio não e pense num elefante rosa. Não é que nossa mente não consegue entender o não, mas é que antes de pensar o não pense no elefante rosa, você precisa primeiro pensar no elefante rosa para depois teoricamente excluir o elefante rosa. Então, não fica ansioso. Pronto, você deu a sugestão, você lembrou a pessoa da ansiedade, você lembrou a pessoa do elefante rosa. Pra daí depois ela não ficar ansiosa. Quantas vezes você tava, às vezes, ansioso e você ouviu alguém falando assim, para, não fica ansioso. Você acha que isso ajuda? Eu sei que eu tô desviando um pouquinho, mas se você faz isso com alguém, não faça isso. Porque muito mais importante do que o verbal é o não verbal. Se eu falar pra você, não fica nervoso, você tá ouvindo as minhas palavras ou você tá vendo a minha entonação e meu gesto? Ou se eu falar assim, fica bem nervoso, cada vez mais e mais ansioso. Então, se tiver alguém nervoso, ansioso, mal, não olha pra essa pessoa e fala dessa maneira. Por que você tá mal? O que aconteceu? Por que você tá assim? Tá nervoso, hein? Ou se falar... Assim, a gente fecha parênteses. A gente precisa sempre pautar esse questionamento, essa ideia de controle mental, e a gente precisa desvincular isso da hipnose, tá? Um controle de um terceiro.
A gente sabe que praticamente toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Em que nós somos guiados ao longo do processo de hipnose, porém quem faz o processo de hipnose acontecer somos nós mesmos. Então, como a Marcela falou de sugestões agora sobre algo que o hipnoterapeuta ou o hipnólogo fala sobre uma ação a ser tomada, você vai interpretar essa ação de uma maneira completamente normal, como você interpretaria sem estar em estado de hipnose. Por exemplo, se no meio de uma terapia a pessoa recebe a sugestão e nesse momento você vai se jogar da janela. Eu sei que é um negócio meio pesado de falar, mas eu quero dar esse exemplo bem impactante para você entender que se você recebe uma informação como essa, você vai naturalmente olhar para essa informação, para essa sugestão e vai falar: peraí, não, isso aí não tem nexo algum, isso aí vai contra os princípios que são regidos por mim, pela minha mente. Então, quando a gente tem essa interpretação e esse entendimento, a gente sabe que a gente tem controle pleno dos nossos pensamentos e processos. Uma coisa que eu sempre repito quando eu estou falando sobre a hipnose é a seguinte: a hipnose, ela é um processo, uma ferramenta que promove transformações fantásticas na nossa vida, porque ela gera uma coisa na gente: insights. Ela gera um padrão de insight que faz com que a gente tome uma iniciativa, tenha uma transformação intensa, interprete às vezes algum dado do passado, ou interprete algum dado de algo que está fazendo a gente sofrer que a gente não sabe explicar direito. Com a hipnose aflora, com a hipnose fica fácil de entender. Então gera um insight aquilo. E esse insight gerado pode ou não levar à transformação. Eu já vi pessoas, principalmente na área de dor crônica, que elas têm um insight da mudança, porém elas optam por não seguir aquele insight, aquele caminho novo, porque às vezes não faz sentido para ela ter uma vida melhor e continuar na vida ruim, cheia de ganho secundário, talvez. Ou sabe aquela típica pessoa que fala assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Quantas vezes você já deve ter, além de ouvido isso, talvez falado isso? Porque é aquela coisa, eu sei, eu dou conselho para a pessoa fazer X, eu digo para a pessoa fazer X, Y, Z, mas eu não aplico isso na minha vida. Isso é um problema. Será que isso não está sendo incongruente? Se você está dando um conselho para a pessoa, então de duas uma. Ou você está dando um conselho que você sabe que a pessoa vai se ferrar, mas eu acredito que não é o caso, você está dando um conselho bom para a pessoa. Então por que você não usa isso na tua vida? Não é uma coisa boa casa de ferreiro, espeto de pau. Não é uma coisa boa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pelo contrário, o Érico Rocha sempre fala uma coisa que eu acho incrível. E depois que eu ouvi ele falando isso pela primeira vez, eu comecei a adaptar isso. Ele ouviu do Granville e ele replica e eu comecei a aplicar isso na minha vida e talvez isso faça muito sentido pra você. Eu não ouço o que as pessoas falam, eu ouço o que as pessoas fazem. Se você vira pra mim e fala assim: eu acordo todo dia cedo e aí de repente eu, sei lá, vou na tua casa, todo dia, meio-dia você tá acordando, peraí, você tá pregando, ensinando outras pessoas a acordarem cedo, mas você tá acordando meio-dia, peraí, mas casa de ferreiro é espeto de pau. Não. Eu não ouço o que as pessoas falam, eu ouço o que as pessoas fazem. Começa a ficar um pouco esperto com isso, que você vai começar a perceber o quanto tem de incongruência. E talvez você também perceba mais sobre essa questão também do autocontrole, do controle que você tem sobre você mesmo, e talvez que você fala uma coisa e faz outra. É muito importante isso. E a gente tem que levar em consideração tudo isso para deixar claro que não é a hipnose que vai fazer você simplesmente perder o controle. Você já está com o controle perdido. Você já não tem controle sobre sua vida. E a grande maioria das pessoas atualmente, elas não têm controle sobre a vida delas. É uma vida automática, é uma vida em que as coisas vão acontecendo e a pessoa simplesmente está à deriva. Basta você olhar para o tempo de uso de redes sociais no teu celular.
Você vai ver o tempo que você está no Instagram, que você está no Facebook, que você está no YouTube. Talvez você esteja, assim, envolvido em algum trabalho, algum estudo, por exemplo. As redes sociais, para nós, hoje é uma ferramenta de trabalho também. Só que o tempo que às vezes você usa de maneira errada, isso impacta diretamente na tua vida. E isso mostra que você não tem controle algum sobre a tua vida. Só que quando a gente fala de hipnose, a pessoa acha que ela vai perder o controle com a percepção de que ela tem o controle da vida dela. Então, você não tem o controle da sua vida. Ninguém pode controlar a sua vida. Porém, existem maneiras e formas de você obter o controle da sua vida. Ou até mesmo retomar o controle da sua vida. Tem uma coisa que me marcou muito. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu li um livro chamado Os 7 Hábitos dos Adolescentes Altamente Eficazes. Tem também os 7 Hábitos dos Adultos, acho que é dos Adultos Altamente Eficazes, ou 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, mas ele dos adolescentes porque eu era adolescente. E que falava muito sobre pessoas proativas e pessoas reativas. E uma pessoa proativa é aquela pessoa... Primeiro eu vou falar da pessoa reativa, que ele dá o exemplo no livro, que é como se fosse uma garrafa de refrigerante. Você chacoalha, 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 pensa uma garrafa de coca. Chacoalha bem ela, e aí abre. O que acontece? Joga um Mentos ainda. O que acontece? Essa é uma pessoa reativa. Você fala qualquer coisa, ela estoura, ela explode, ela age que nem uma garrafa de coca. E eu já vou linkar com a questão do controle. E uma pessoa proativa é uma garrafa de água. Uma água sem gás, tá? Chacoalha, chacoalha, chacoalha o quanto for. Você vai abrir, não vai acontecer nada. É uma pessoa proativa. Você pode cutucar ela o quanto for. Ela se mantém serena. Olha a equanimidade aí. Olha a equanimidade. Você ter o autocontrole e o equilíbrio emocional em qualquer situação. E aí, no livro ele fala que pessoas reativas é como se você pegasse o controle da tua vida, imagina um controle remoto mesmo, e desse pra outra pessoa e dissesse assim, põe no canal, põe a minha vida no canal que você quiser. E a pessoa proativa, ela diz, não. O controle é meu, eu escolho o canal da minha vida que eu quero colocar. Sabe, então, todo esse entendimento que a gente está passando para vocês sobre uma questão de controle mental, ele é importante você ter noção, porque se você descredibiliza a hipnose sem conhecer a hipnose, você está fazendo um desserviço para a sociedade. E você está fazendo um desserviço para você mesmo, porque a hipnose é uma ferramenta que pode mudar a sua vida, não num contexto apenas de um processo de transformação que vai mudar a sua vida. Não, às vezes não é fácil uma mudança. E na hipnose, às vezes não é fácil você mudar. Porém, existe um convite, uma possibilidade de você assumir o controle do processo como um todo e você entender que é apenas um empurrão que você precisa para você ter resultado. Então, quando a gente fala de controle mental e da hipnose realmente não controlar a mente de ninguém, a pessoa hipnotizada não estar sob controle de alguém, é para deixar claro que essa relação de controle entre uma pessoa que está hipnotizando e a pessoa que está sendo hipnotizada, ela não existe. Ali o que existe é uma parceria de uma pessoa que quer ajudar e de uma pessoa que quer ser ajudada. O problema é que às vezes a pessoa que busca a hipnose é uma pessoa que ela acha que quer ser ajudada, mas ela quer ser uma pessoa passiva no processo. E a passividade, ela não acontece em hipnose. Isso é papo para outro vídeo também, tá bom? Até nessa questão da passividade, né, só um adendozinho pequenininho, que a pessoa muitas vezes fala assim, espero que dê certo. O espero também é outra palavrinha que, assim, no sentido literal nessa questão, né, espero que dê certo. Então você vai ficar esperando pro resto da vida. Espere sentado. Tipo, pra não cansar. Espere. Por exemplo, se eu falo pra você, espera, já vou começar. O que você faz? Você fica esperando. Então, espero que aconteça. A tua mente entende o espero nesse aspecto. Ou seja, então vamos lá, vamos pro processo de hipnose? Vamos fazer, digamos, uma auto-hipnose guiada? Vamos. Espero que dê certo. Não. Eu vou dar o meu máximo, eu vou fazer de tudo pra dar certo. E eu estou engajado ativamente. Então também, se você, que nem eu falei num outro vídeo sobre o tentar, nesse eu falo sobre o esperar. Se você fala, eu espero que dê certo tal coisa, eu espero que eu consiga isso, eu espero que não sei o quê. Claro,
tem outros significados da palavra esperar. Mas se for nesse sentido, também substitui por outra. Porque você não vai ficar sentado esperando aquilo acontecer. Você vai agir para aquilo acontecer. Ou você vai ficar sentado esperando um milagre para, sei lá, vamos supor, a lei da atração. Eu vou fazer um cartaz com um cheque de 100 mil reais e eu vou projetar aquilo na minha mente, né? Que eu quero um cheque de 100 mil reais, vamos supor. Ok, mas espera aí. Eu vou ficar sentada esperando que aquele cheque apareça milagrosamente, ou eu vou agir para conseguir conquistar aquele cheque? É muito importante você entender essa questão de controle. E entender que hipnose não tem nada a ver de ser controlado, tá? Hipnose é um processo proativo seu. Nós, da terapia, nós da hipnose, a gente apenas guia o processo através das sugestões que você pode aceitar ou não. É só isso, tá? Então, assim, tem muito mito, muito medo sobre a hipnose. E a gente tem um objetivo bem claro de, além de falar sobre o processo da equanimidade, que é uma busca incessante das pessoas, nossa também, né? É realmente falar sobre a hipnose como uma ferramenta de transformação que todos devem aproveitar. Só que assim, a pessoa não aproveitar porque ela tem algum medo, algum receio, algum preconceito, se a pessoa acompanhar o nosso trabalho aqui, assistir os vídeos que a gente está fazendo, está dividindo com vocês o nosso conhecimento, as pessoas vão entender que elas não precisam ter medo e receio da hipnose. Porque aqui não tem controle. E a gente precisa entender, a gente está no século XXI, tem muita ciência envolvendo o processo de hipnose. Tá? Não existe essa questão de controle. O que existe é um processo proativo. E lembrando, a única pessoa que pode controlar alguma coisa dentro da sua mente é você mesmo, ou você mesma. Então acorda para a vida, tá? Abre a sua mente para a hipnose, entende que controle de uma pessoa sobre outra não existe, tá bom? Espero que tenha ficado claro. E se você ainda tem dúvidas sobre isso, manda um direct pra gente, deixa uma mensagem pra gente, que a gente vai ter todo o prazer em explicar para você mais a fundo sobre isso. Porque a gente não quer que você tenha medo disso. Porque se mudou a nossa vida, por que não pode mudar a tua? Não é mesmo? E não só a nossa, né? A nossa, de tantos clientes, de tantos alunos, de Caramba. tanta gente. Então, sabe, se permita. E como o Flávio falou, tem vários outros medos, mitos, e a gente vai fazer um vídeo específico para cada um deles. Porque eu sinto que não só eu, né? A gente não quer ser evasivo e ser superficial. Então a gente poderia falar de todos eles em um vídeo de 10 minutos, mas a gente não quer isso. A gente quer pegar, que nem a gente tá fazendo nesse, controle de mente, ok, que é um medo muito, muito grande, muito clássico. E ir a fundo nele, com profundidade, para realmente exaurir as suas dúvidas, seus pensamentos, suas questões, o assunto. E se ainda ficou algo que não foi falado, deixa nas nossas redes sociais, deixa onde for, que a gente vai ainda, quem sabe, fazer uma parte 2 dele, quem sabe o que for. E te responder também, né? Certo, então acho que é isso. Tem mais algum comentário, alguma coisa para falar sobre isso? Sobre esse assunto? Acho que ficou claro. Eu tô com um sentimento bom, sentimento de clareza. O subconsciente está dizendo que exaurimos. Que exaurimos. Então, beleza. Então, pessoal, é Nesse isso. momento. Eu vi que tiveram alguns comentários ali, algumas coisas. Mas eu Na não verdade, enxergo. tua mãe falou que não ia poder ficar, né? Mas ela Só falou que ver. assiste depois. Só ver. Tá? Deixa eu ver se tinha algum... É porque eu sempre deixo bem claro isso, eu não enxergo. Sou míope. Sou muito míope. E aí a gente tá acompanhando no outro celular aqui. E aí eu vejo às vezes subindo e começa a me dar uma agoniazinha. Ele tipo, tem alguma coisa. Aí eu não sei se é tipo, a pessoa entrou ou se fez algum comentário, às vezes alguma pergunta. Não, mas aqui foi só das pessoas entrando mesmo. Tua mãe desejou uma ótima live pra gente. Obrigada. É isso. Certo, então, pessoal? É isso? É isso. É isso. Estamos muito felizes em compartilhar os nossos ensinamentos, as nossas ideias, os nossos pensamentos sobre o processo de hipnose. Espero que você expanda sua mente e veja o mundo contra os olhos, como diz o nosso querido amigo Márcio Valentim, e que você coloque hipnose na sua vida, assim como nós colocamos na nossa, tá bom? E espero que você tenha aprendido que ninguém controla a cabeça de ninguém com hipnose, não, tá bom? Por mais que às vezes você queira que alguém controle
os teus problemas e resolva os teus problemas para você. Infelizmente isso não vai acontecer não, tá? Você tem o controle pleno sobre a sua mente, ninguém vai fazer algo que você não queira também. A não ser que você queira, que você se permita. E é que nem aquela história, quantas mudanças já aconteceram numa mesa de bar, numa conversa. Olha só, o Dalmo mandou um abraço pra gente. Ah, que saudade, Dalmo. Tudo bom, Dalmo? Tudo bem, cara? Um beijão, Pô, que legal saudade. ver você aqui, meu. Pô, Como que bacana. você tá? Manda uma mensagem pra gente depois contando como que você tá. como estão Espero as que esteja coisas. tudo bem de saúde aí, cara. Dalmo foi meu professor no colégio aí, a vida toda aí com o Dalmo, meu professor de vôlei. Seja muito bem-vindo, meu querido. Então, beleza. Então é isso. Estamos terminando a live. Dá uma olhadinha. Tem 2 lives aí pra você dar uma olhada aí no Instagram, cara. Depois dá uma assistida aí e aprende um pouco mais com a gente. O Dalmo foi nosso aluno aí. Essa aqui vai ficar salva também. Beleza? E se você que estiver assistindo achar que tem alguém que pode se beneficiar dessa live, desse assunto, compartilha com essa pessoa. Mas, como eu sempre falo, não faz isso como um spam, simplesmente sair fazendo spam. Não! Leva sentido pra pessoa. Fala o porquê que você acha que aquilo pode ser benéfico pra ela, pode ajudar ela. Dessa forma. Tá bem? Não deixa de curtir também, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais. A gente vai ficar muito feliz de ter você aqui com a gente todo dia. E lembrando, nos nossos stories tem uma caixinha de pergunta do que você gostaria que a gente falasse nas lives. Então, ali também pode ajudar muita gente. A gente pode guiar mais, às vezes, porque você tá querendo, porque você tá precisando, pra te ajudar, principalmente nesse momento tão delicado que a gente tá vivendo, né? Certo, pessoal? Então é isso. Uma boa noite para todos vocês. Se cuidem. Aproveitem aí o restinho do feriado que falta. E a gente vai conversando. Só continua aqui nas nossas Você tá redes batendo sociais. tanto na tecla do feriado que eu não consigo entender. É que eu fiquei feliz que é feriado. Ficou feliz, trabalhou hoje cedo no hospital, a gente tá trabalhando o dia inteiro. Pra gente é só mais um dia normal. É isso aí, um dia abençoado. Então é isso, pessoal. Até mais. Vou desligar agora o celular que ele tá longe. Vou ter que dar a volta aí pra desligar. Mas é isso. Vou deixar a Marcela com vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada por tudo, obrigada por terem acompanhado. E agora o Flávio está se dirigindo até o celular e ele vai encerrar a live. Tchau, tchau.